Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um ABF Resolve. Hoje, Olimpíada Nacional de Ciências 2019, segundo ano, segunda fase, prova de astronomia. Bora resolver isso junto? Fica aí que é depois da vinhetinha. Show de bola! Questões C1 e C5, tá? Vamos resolver as questões C1 e C5, não se esquece de inscrever no canal e aquela coisa toda, né? Vamos lá, vamos resolver rapidinho. As questões, olha só, a questão C1, ela fala da órbita de um planeta. Então vamos lembrar algumas coisas muito importantes da órbita, tá? A órbita é sempre elíptica, mas presta bastante atenção. Se o exercício da OBA, principalmente a OBA faz isso demais, tá? Então, se o exercício da OBA te colocar vários tipos de órbita, você vai sempre assinalar aquela que é mais parecida com um círculo. Por quê? Porque a órbita de um planeta é uma elipse de baixíssima excentricidade. O que significa isso? Baixíssima excentricidade significa que se aproxima de uma órbita circular. A órbita que tem muita excentricidade é a órbita de cometas. A gente vai fazer, a questão C5 é referente a isso. Então, vamos dar uma olhada nessa questão de novo. Ó. Vem comigo aqui, bem rapidinho. A gente tem dois pontos aqui muito importantes. Ó. O afélio. O afélio é o quê? O afélio é o ponto mais distante da órbita. É o ponto onde ele tem menor velocidade. Virgílio, isso está pedindo no exercício? Tá não. Tá não, eu estou falando extra aqui, tá? Então, ó, ele tem a velocidade mínima. E o periélio? Ah, não, o periélio é o contrário. O periélio, ele tem uma velocidade máxima, tá? Então aqui ele tem uma velocidade máxima e aqui uma velocidade mínima. Isso quer dizer que a velocidade do planeta aumenta desde o afélio até o periélio. Então aqui a gente tem um movimento acelerado. E o contrário, né, na volta, um movimento retardado. Acelerado uniformemente? Não, senhor, não, senhora, tá? Quem vai dizer o quanto ele vai acelerar ou não é equaçãozinha de elipse. Aí é uma conta um pouco mais complicada. Virgílio, quem determinou isso? Johannes Kepler. Como ele fez para fazer isso? Ele disse para nós que o planeta varre no mesmo tempo áreas iguais. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar, imagina que eu meça um tempo qualquer, tá? Eu vou medir um tempo qualquer aqui e vou perceber que ele fez isso, ó, nesse tempo, ele fez este trajeto aqui, vai, boa. Esse trajeto aqui. Então, eu vou pintar esse trajeto. Esse trajeto aqui é um trajeto de área próximo ao periélio. Se eu pegar esse mesmo tempo e medir para o outro lado, eu vou ter isso aqui. Ó. Então, ó, vou medir mais ou menos para o outro lado. Opa! Onde está a igualdade, a semelhança matemática? Está entre as áreas. Então, ele percorre áreas iguais, ele varre áreas iguais em tempos iguais, tá? Isso é a segunda lei de Kepler. Então, entenda uma coisa. O lance das velocidades, da excentricidade, das órbitas elípticas está na primeira lei. Mas a lei que justifica a primeira lei é a segunda. Tá bom? Não esqueça disso, por favor. Agora, vamos ver o que ele está falando na questão. Ele fala, sabemos que os corpos orbitam o Sol, blá, blá, blá. Matematicamente, podemos caracterizar uma elipse pelo seu eixo maior, tá? E pelo seu achatamento ou excentricidade. Aí ele já dá para a gente que o achatamento ou excentricidade é o valor. Eu vou colocar aqui em vermelho, em rosa. Ó,
Vou colocar aqui em rosa. Então, ele fala para a gente que a excentricidade ela é a relação entre a distância f, f', vendo? Ó, entre a distância f, f', cuidado, não é um vezes não, tá? F', f, né? Ó, e 2a. Então, 2a. Pode até, vou até apagar aqui para a gente não ficar confuso. F' F ou F, F'. Então, a distância entre os dois, tá bom? E ele fala o seguinte, na figura, R é a distância do corpo ao Sol, tá aqui, tá? E o ângulo θ é chamado de anomalia verdadeira. Podemos equacionar a distância R do corpo ao Sol como sendo, vamos brincar aqui com a distância R, tá? Então, a distância R é, olha só, A vezes 1, ó, eita, 1 menos E ao quadrado, e o E você vai descobrir ali, né? E ao quadrado, dividido por 1 mais E cosseno θ. É legal, né? Se você percebeu aqui, ele é bem... Não tem muita coisa a ver, né? Mas é parecido com a equação da lâmina de faces paralelas lá na ótica, né? Bom, vamos lá. Então ele fala assim, letra A. Da equação acima, obtém as equações que nos dão a distância R do periélio, no periélio e no afélio. Se você perceber bem, então vamos imaginar, ó, eu quero saber essa aqui primeiro, então vou chamar aqui aqui como rosa, tá vendo? Ó? Essa distância aqui, ó, distância do periélio. Então vou chamar de D, tá? Vou chamar de D. Bom, essa distância, pensa bem comigo. Pô, Virgílio, essa distância é 2A menos A menos F' sobre 2, não é? É. Então a gente já poderia dizer de cara, mas ele quer que você, ó, da equação acima, obtenha as expressões. Então vamos obter as expressões da expressão acima. Então, letra A. Vamos lá. Primeiro, a gente tem então R. Então, para o periélio. Eu vou ainda pegar o jeito que essa caneta, hein? Periélio. Vamos lá? Então vai ficar R, que é igual. Agora olha só. A 1 menos E ao quadrado. Mas, ô Virgílio, quanto é E ao quadrado? Calma, vamos brincar aqui, ó. 1 menos E ao quadrado, você pode fazer assim. Isso aqui é muito importante. Você pode simplificar e vai ficar 1 mais E vezes 1 menos E. Eu imagino que essa simplificação aqui, esse desmembramento, não seja nenhum problema para você, tá? Imagino. E aqui vai ficar 1 desculpa, E vezes o cosseno. Agora, vamos lá. Ele está aqui. Qual é o cosseno? Qual é o ângulo aqui? O ângulo é 0 graus. 0. Bom, então a gente tem que isso vai me dar A vezes 1 mais E vezes 1 menos E dividido... Ah, mas Virgílio, quanto é o cosseno de 180? Opa! O cosseno de 0, desculpa. O cosseno de 0 é 1. Mas, Sora, eu tenho que saber isso? Olha, de verdade, tem, hein? Tem. Olimpíada, tem que saber esses cossenos, sim. A gente usa isso aqui demais em trabalho, né? Trabalho é f de cosseno. E aí, quando a força e a distância estão apontando no mesmo sentido, o trabalho é FD só, né? A gente usa bastante isso. E aqui embaixo vai ficar só 1.
mais E. Nossa, Sor, então aqui vai ficar 1 mais E. Vai ficar 1 mais E. Então dá para cortar? Boa! Esse é um ponto importante. Vamos lá. Então você vai pegar aqui 1 mais E e 1 mais E. Então vai ficar A menos E. Então, para o periélio, você já pode escrever que o R é A vezes 1 menos E ou A menos AE. Eu prefiro A vezes 1 menos E. Nossa, senhor. Ou A menos o AE. Professor, eu posso melhorar isso? Ah, eu acho legal, viu? Eu acho bem legal. Por exemplo, você pode escrever assim, ó. Você tá demonstrando uma fórmula, tá? Então você pode escrever ela dessa forma aqui, ó. Vamos lá? R é igual a... Agora, A menos AE, né? A menos A. Agora, quanto vale o E? Olha, o E vale FF' sobre 2A. F, F' dividido por 2A. Vou te dizer por que isso aqui é importante. Isso aqui é importante porque isso chega na resposta que você esperava. Porque a resposta que você esperava não tinha nada a ver com E. Concorda? A resposta que a gente esperava era, ó, para esse D aqui, era o quê? Era 2A menos A, vai dar A, menos a metade de F'F. E deu certo? Ah, vamos ver, ó, vamos ver. A menos a metade de F'. Eu acho isso, se eu fosse fazer, tá? Se eu fosse fazer a prova, eu chegaria aqui. Então eu chegaria aqui porque era essa a resposta que eu estava esperando. Como é essa a resposta que eu estou esperando, nossa, eu não vou nem ficar perdendo meu tempo, tá? Ô, professor, e no afélio? Bom, no afélio você vai fazer a mesma coisa, que eu não vou nem perder muito tempo, tá? Ó, afélio. No afélio, vai pegar aqui, ó, R, vou pegar a fórmula, tá? Não vou perder tempo. Na prova, perca tempo, faz bonitinho, tá? Aqui não precisa. Então vai ficar A vezes 1 mais E vezes 1 menos E. Dividido por 1 mais E. Agora vamos analisar o ângulo? Qual é o ângulo? Quem é o θ? Aqui, ó. Nossa, senhor, marca aí para mim. Marco sim. Ó, aqui. Essa distância aqui, ó. Vou chamar de D', tá? Então, essa distância aqui, 180 graus. Muito bem. Então, aqui eu tenho 180 graus. De novo, eu vou chamar a tua atenção, tá? Precisa saber isso? Ah, precisa. De novo, eu posso falar do trabalho. Lembra, por que trabalho de força de atrito, né? Trabalho de força resistente ao movimento vai dar negativo? Porque a força forma 180 graus com o movimento, tá? Então vamos lá. Isso vai dar, olha que belezinha. Vamos cortar aqui de cara, né? Então já vamos direto, não vamos ficar... Ó. Ah, Virgílio, mas ó, tem um negativo aqui, né? É... Você pode cortar aqui, mas aqui vai ficar um negativo. Então o R, olha só, o R vai dar A menos A, né? Podemos colocar aqui, ó, menos A vezes 1 menos E.
vendo? Então, ou você, professor, mas e se eu quiser? Ah, não, perdão. Desculpa, vou apagar isso aqui, fiz cagada. Esse menos 1 aqui, ele está multiplicando só o E, né? Perdão. Então, a gente tem que cortar o contrário, olha só. Então, vamos fazer, que olha, que eu quase escapou um negócio errado aqui, hein? Fazer de direito, ó. Então, aqui vai ficar R, que é igual a A. É o problema de fazer com a resposta na cabeça. Vezes 1 mais E, vezes 1 menos E. Agora, esse negativo, ele tá só aqui, ó, tá? Então, é 1 menos E. Fazendo isso, agora sim a gente corta bonitinho, tá? Você vai cortar 1 menos E com 1 menos E. E aí, o R vai ficar, o R do afélio, né? Vai ficar A vezes 1 mais E. Virgílio, você deixaria assim? Já te disse que não. Por quê? Porque não é a resposta que eu estava esperando. Qual a resposta que eu estava esperando? Eu vou substituir esse cara aqui por F' sobre 2A. Ué, Virgílio, então aqui vai ficar A mais, exatamente. Então não vou fazer de novo, tá? Aqui vai ficar A mais F' F sobre... É a resposta que eu estava esperando? Vê lá no desenho, vamos ver? Ó, qual era a resposta que eu estava esperando aqui? Essa resposta aqui é 2A, isso aqui, ó. 2A menos A mais F'F sobre 2. Então, 2A menos A é A mais F'F sobre 2. Viu que legal? Esse exercício é muito legal. E a letra B? Então, ó, a letra B, ele pede uma coisa fantástica. Eu acho fantástico isso. Ele fala assim, demonstre que uma órbita elíptica é um caso particular de uma órbita circular, é um caso particular de uma órbita elíptica quando a distância entre os focos é nula. Tem duas saídas aí, tá? Tem duas saídas. Uma saída é você já mandar de cara que o E é zero. Então, se a distância entre os focos é nula, então F é zero, tá? Então, olha o que o exercício já disse pra gente. Opa, F, ou F' é zero. Perdão. Ó. Então, voltou. É zero. Então, se isso aqui é zero, quer dizer que a excentricidade é zero. Tá, então vamos jogar ali, ó. Professor, se a excentricidade é zero, então R... Vou pegar daqui direto, tá? Ó, então vai ficar A vezes 1 menos zero dividido por 1 mais 0 vezes cosseno de θ. Bom, 1. Então, R é igual a... R é igual a... Era isso que o corretor esperava? Acredito que sim. Dá para brincar diferente? Ah, vamos ver que dá. Quer ver? Olha, eu faria assim. Então vamos lá, o professor Virgílio fazendo a prova da ONC, como é que ele faria essa prova? Eu ia vir aqui, R igual a A, porque eu sei, ó, o R tem que ser o A para a órbita ser elíptica, tá? Eu partiria daqui. Bom, se você parte daqui, então você tem o seguinte, ó, R é igual a A vezes 1 menos E ao quadrado dividido por 1 mais E vezes o cosseno de θ. Bom, se o A é igual ao R, então eu já corto.
Então, beleza, já mandei um abraço aqui, tchau. Aí vou multiplicar em cruz. Multiplico em cruz e vou pensar uma outra coisa ainda, hein? Eu vou pensar o seguinte, ó. 1 menos e ao quadrado, 1 mais e cosseno, ó. Vamos fazer aqui primeiro, ó. 1 mais e vezes o cosseno. Agora, qual é o ângulo? Isso é um ponto legal. O ângulo daqui para cá, pô, é 0. Daqui para cá é 0. Viu? Daqui para cá, tudo sempre vai ser 0. Então, esse cara aqui eu posso chamar de cosseno de 0. Legal. Chamei de cosseno de 0, vou fazer 1 menos e ao quadrado. Cosseno de 0 é 1. Estamos careca de saber, pelo menos agora. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, a gente tem que 1 mais e é igual a 1 menos e quadrado. Vamos colocar tudo junto? Ó, 1 mais e menos 1 mais e ao quadrado. Isso é igual a 0. Bom, 1 e 1 corta. Ó. Vai dar, tem que tomar cuidado para eu não ficar na frente, né? Qualquer coisa eu sumo daí. Aí vai ficar e quadrado mais e. Ó, e quadrado mais e igual a 0. Bom, e quadrado mais e igual a 0. Vou pedir licença. Ó, vamos fazer para matemática? E vezes e mais 1 igual a 0. Então, você tem que o e pode ser 0 ou o e pode ser menos 1. Mas menos 1 não cabe na excentricidade. Se menos 1 não cabe na excentricidade, aqui eu provo que a excentricidade vale 0 para a órbita circular. Fala sério, não é um negócio muito legal? É muito legal isso, porque daí eu consigo fazer de uma outra forma. Quer dizer, você não só deduz o negócio, como você explica. Para a próxima questão, eu queria que você prestasse atenção em uma coisa dessa questão aqui, ó. Sabemos que os corpos que orbitam o Sol, olha que interessante, ó. Corpos que orbitam o Sol, seguindo uma órbita, blá blá blá, ó. Que corpos são esses? São os corpos pertencentes, presta bem atenção, tá? Ao sistema solar. Então, planetas, cometas, asteroides, todos eles fazem uma órbita elíptica em torno do Sol. Virgílio, vamos para C5 então? Vamos para C5, ó. A C5, ela fala de um cometa. É uma questão muito bonitinha. Ó, deixa eu voltar aqui, aí. Uma questão muito bonitinha. Considere no quadrinho abaixo que o cometa possua uma órbita elíptica de excentricidade 0,88. Calcule o periélio e afélio do cometa em unidades astronômicas. Olha que louco isso aqui. Em 1944, ele passa pela Lua. E aí ele fala, Lua, o que é de novo a Lua? Ah, nada demais. Em 1969, o cometa, olha, cometa, tem pessoas em mim, tá passando pela Lua. Pô, que legal! 94, o que aconteceu com as pessoas? Ah, foram para casa. 2019, o que o quadrinho está te mostrando? O quadrinho está te mostrando o período. Então, o quadrinho ele está te dando um dado extremamente importante, que é o período. Virgílio, como que é o período? Mas o período não é em volta do Sol? Não é? O período, olha só, é o tempo que algo demora para acontecer novamente. Tá? Então, é o tempo de uma oscilação completa, é o tempo para você retornar a um certo ponto. Isso é um período. Então, nesse caso aqui, ó, de 44 para 69, 25 anos. E aqui, 25 anos. E aqui, 25 anos. Então, o período é igual a
25 anos. O cometa mais famoso, o Halley, se eu não me engano, é 76 anos. A gente viu um cometa esse ano, né? Então, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas você está vendo em 2000, esse vídeo foi gravado em 2020. Então, esse ano a gente teve a descoberta de um cometa, o NEOWISE. E foi muito legal, porque muitas pessoas perguntaram assim, mas como que descobriu? A gente já não sabia do cometa? E não, porque o cometa, ele não é um corpo luminoso. Então a gente não consegue ver ele quando ele não está próximo do Sol. Aí ele veio, ele chegou por aqui em junho. Aí ele começou a ser visto pelo telescópio NEOWISE, por isso o nome NEOWISE. E, nossa, astrônomos do país inteiro, inclusive um grande amigo meu, Hélio Marzio, de Fortaleza, segue ele no Facebook, que tem umas fotos absurdas lá, muito, muito legais. Ele foi caçar esse cometa, tirou fotos bem interessantes do cometa. Por que é muito difícil? Porque quando a excentricidade é muito grande, então ele além de demorar tempo para voltar, né, ele vai para muito longe do Sol. Ele vai para muito longe. Quer ver? Vamos fazer o exercício e ficar falando, né? Ó, calcule o periélio e o afélio do cometa. Professor, nós vamos usar aquela fórmula? Você pode. Você pode. Eu não vou, não. Eu vou te mostrar a equação que eu acho mais simples de excentricidade. E a equação que eu acho mais simples de excentricidade é essa aqui, ó. Excentricidade é igual distância do afélio menos distância do periélio dividido por distância do afélio mais distância do periélio. Eu gosto dessa. Mas, professor, e se eu não souber essa? Bom, aí você vai fazer a partir daquela questão daquela fórmula do C1. Tá? Não é um problema, não. Faz a partir do C1, não dá nada. Vamos achar o raio médio da órbita. Por quê? Como é que a gente calcula o raio médio? Ah, professor, o raio médio da órbita é a distância do afélio mais a distância do periélio dividido por 2. É a média. Muito bem. Então você tem duas equações aqui. Precisamos calcular a distância. Precisamos calcular o raio médio. Como é que a gente calcula o raio médio? Terceira lei de Kepler. Você chegou até aqui, né? Você chegou a uma segunda fase. Então, eu imagino que a terceira lei de Kepler não seja para você um problema. Então, ó, terceira de Kepler. E nem a terceira de Kepler envolvendo Newton, hein? Envolvendo a gravitação. A terceira de Kepler mais sossegada. O que a terceira lei de Kepler diz para nós? Diz que t ao quadrado sobre r ao cubo é uma constante. Ou seja, serve para qualquer corpo. Então, eu posso fazer t ao quadrado sobre r ao cubo da Terra e relacionar isso com t ao quadrado sobre r ao cubo do cometa. Vê que legal? Bom, mas senhor, qual que é o t da Terra? Oxi! Quanto tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? Ah, é 1. É 1. Qual a distância da Terra ao Sol? Em unidades astronômicas, 1 também. Ô, Virgílio, 1 ao quadrado é quanto, hein? Você está me perguntando isso? É 1. E 1 ao cubo? É 1 também. E o T do cometa? 25. Mas 25 ao quadrado? É 25 ao quadrado. Dividido por R do cometa ao cubo. Então, a gente vai ter, olha como que eu faço a questão, eu faço assim, ó, R ao cubo vai dar 5 vezes 5 vezes 5
Ó, 5 vezes 5, que é 25, vezes 5, vezes 5, que é 25. Então, 25 ao quadrado. Vou tirar a raiz cúbica de tudo isso. Tirando a raiz cúbica de tudo isso, a gente tem que o 5 fica na raiz e esse 5 aqui sai. Então, é 5 raiz cúbica de 5. Então, 5 raiz cúbica de 5. Nossa, senhor, mas eu posso fazer o cálculo disso? Uai, pode. Pode sim. Se você tiver uma calculadora, quer ver? Vamos calcular isso aqui? Eu vou pausar aqui para calcular rapidinho, ó. Então, isso aqui, a raiz cúbica de 625, né? Ou 5 raiz cúbica de 5, vai dar um R de, eu fiz as contas na calculadora, de 8,55. Então, 8,55. Professor, você errou a unidade aí, não é? Ó, unidade astronômica. Então apague isso aqui. Nossa senhora, não deixa esse negócio aqui não. Olha só, unidades astronômicas. Eu até podia editar o vídeo, mas eu acho legal vocês perceberem que é o tipo de erro de desatenção, né? E esse erro acontece muito quando você está confiante numa questão. Quando você não está confiante, você não erra absolutamente nada. Mas quando você está confiante, esse é o problema. Tá? Vamos fazer aqui em cima, então, ó. Vou pegar aqui de novo a caneta vermelha, ó. E vamos fazer essa aqui. E essa aqui vai ficar bem fácil. Vamos ver aqui, então, que DA mais DP vale 2 vezes 8,55, que dá 17,1, não é? Então, aqui a gente tem 17,1 unidades astronômicas. Aí isso não responde muita coisa, então vamos colocar aqui, ó, tá? Quanto vale a excentricidade? Bom, a excentricidade vale 0,88. Então, ó, 0,88 é igual a DA menos. Professor, vamos já colocar aí? Ah, vamos, né? Ó, substitui o DA, então. O DA vai ficar 17,1 menos DP. 17,1 menos DP menos DP dividido por 17,1 menos DP, né, dali de cima, menos P mais DP. Aqui ainda dá até uma alegria na gente, não dá não? Ah, eu fico alegre, ó. Esse cara aqui some. Então, tchau, tchau, vou tirar fora. E aí a gente tem que 0,88, ó. Então, 0,88 é igual a 17,1 menos 2 distância do periélio dividido por 17,1. Vou multiplicar isso em cruz. Então vai ficar, olha só, 15,048, que é essa multiplicação. Virgínia, precisa pôr 0,48? É, 15,05, né? 0,05. A gente tá querendo impressionar o examinador, né? Então, 17,1 menos 2 dp. Então, a gente tem que 2
dp é igual a 17,1 menos 15,5. 15,05, que dá 2,05. Então, a distância do periélio é praticamente igual a uma unidade astronômica, né? É 1,025 UA. Olha que legal. Então, ele passa praticamente, quando ele está mais perto, ele passa na órbita, muito próximo da órbita da Terra. Isso explica, né, por que ele consegue conversar com a Lua. Legal, né? Bom, e o afélio, Virgílio? Bom, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Porque que número? Então, para o afélio, você vai pegar aquela equação ali, ó. Aquela, tá vendo ali? Lá em cima, ó. dA mais dP, 17,1. Então, você tem isso aqui, ó. dA mais D. Ah, nossa, professor, ficou feio, hein? Né? É igual a 17,1. Então, quanto vale dA? Ah, dA vale 17,1 menos 1,025. Então, o dA vale 16,075, não é isso? Então, ó, 16,07 UA. Bom, de novo, né? Eu falo muito bom, né? Tem que parar com isso aí. Ó. Então, lembra que eu falei do NeoEasy? O NeoEasy, se eu não me engano, ele tem uma excentricidade de 0,93. O Halley tem uma excentricidade maior do que 0,9 também. Então, né, ele estava muito longe. A gente só conseguiu perceber quando ele estava aqui pertinho mesmo. E a letra B? Ó, calcule a razão entre o fluxo solar nesses dois pontos da órbita do cometa. Ou seja, o fluxo do Sol no periélio em relação ao fluxo do afélio. Aqui eu gosto muito de trabalhar da seguinte forma, ó. Então você vai lá para a letra B. Presta atenção. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Você numa prova de astronomia, você tem que saber o que é fluxo, você tem que saber o que é luminosidade, potência, essas coisas. Então, fluxo tem duas fórmulas, leis da radiação. Procura a aula no canal lá que tem, tá? Leis da radiação. Fluxo é sigma vezes T a quarta, Stefan Boltzmann, temperatura absoluta, e é também a relação entre a luminosidade, que é a potência, dividido por 4 π vezes d quadrado. Olha só. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de, eu mesmo, eu digo isso por mim, tá? Por mim. Ah, por mim. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fugir das frações. Eu adoro fugir de fração. Como é que eu fujo de fração? Eu pego isso aqui, ó. Então, a luminosidade é 4πd quadrado, sigma t quarta, tá? Ou a luminosidade é 4πd quadrado vezes f. Que aqui eu não vou precisar usar isso aqui, tá? Só falei por causa das leis da radiação. Então, ó, luminosidade é igual a 4πd quadrado vezes f, e aí eu vou dividir por luminosidade, que é igual a 4πd quadrado vezes f. Aqui, então, eu vou colocar quem? Ah, esse cara aqui vai ser o que eu quero em cima, o periélio. E esse cara aqui vai ser o que eu quero embaixo, que é o afélio. O 4π e o 4π, tchau, né? Vendo que legal? E aí o L, então vamos lá, L sobre L, ó, L do periélio sobre L do
afélio, né? Então, L sobre L, periélio e afélio, vai dar... Ah, o F, perdão, ele quer... Desculpa. Tem outra coisa que é constante, né? É o L, a luminosidade é a luminosidade do Sol. Então, aqui, tchau também, ó. Ele quer a razão entre os fluxos, né? Então, tá. Então, vem comigo, ó. 1 é igual a distância do periélio. Achou aqui, ó. 1,025 ao quadrado, tá? Senhor, você jura que você vai fazer isso aí? Ai, ai. Bom, foi 1,025 ao quadrado. Ai, Virgílio, é muito ruim isso aí, não? Não é não? Fluxo do periélio. Ai, não é não. 16,075 ao quadrado vezes o fluxo do afélio. Eu vou dizer que não é pelo seguinte, porque você pode estar almejando ir para internacional. Então aí, esse tipo de continha aí é legal de fazer, tá? Então eu vou passar esse cara para cá e vou passar o 1,025 ao quadrado, eu vou passar dividindo, tá? Então o fluxo do periélio, ó, fluxo do periélio, dividido pelo fluxo do afélio, que é o que ele quer, é igual a 16,075 ao quadrado. 258,4. Senhor, você fez a calculadora, né? Fiz sim. 258,4 dividido por 1,025 ao quadrado, que dá 1,05. 1,05. Tô na frente? Não, tá não, professor. Então tá, então vamos lá, vamos fazer, ó. F do... vamos já direto, né? A resposta, qual que é a resposta? A resposta vai ser esse quociente aí, que dá 246,1. Então, 246,1. Tem unidade? Não, senhores, não tem unidade, porque a divisão, né, é uma relação entre duas grandezas iguais. Então, 246,1. É bem legal isso, né? Eu acho bem interessante isso daí. Tá? É uma questão muito interessante. Como essas contas não são exatas, talvez seja conveniente que você coloque o sinal aqui de diferente, tá? Então, eu acho que é conveniente. Você vem aqui e faz isso, vem aqui e faz isso, tá vendo? Ó, como aqui, aí vai ser tudo, né, aproximado, ó. Então, aproxima, aproxima, opa. E aqui no final também. E olha a razão do fluxo, né? Olha como a razão do fluxo é um negócio grande, né? Um negócio gigantesco. Por isso que aqui próximo de nós a gente consegue ver, né? E um pouco distante, aí já não dá mais para ver. Eu espero que tenha ficado clara a resolução dessas questões. Espero que você tenha gostado das resoluções. Claro, é uma resolução. Se você acha o gabarito na internet, eu acredito que sim, mas não é esse o ponto, né? O ponto é que tem muitos detalhes que daí é só na aula mesmo, só na resolução, tá? É isso, obrigado. Se gostou, curte aí, deixa o seu joinha, comenta, tá? Pede mais coisas e logo logo eu venho com mais ABF Resolve, para a gente resolver mais provas da UNC, mais provas da UBF, mais enfim, o que aparecer. Tá certo? Brigadão, tchau, tchau.